Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Convido você a participar, @Manhã Viva. Você sabe que aqui você pode fazer sua pergunta, você pode compartilhar a sua experiência, porque vamos falar uma coisa hoje, de coisa corriqueira, de mãe, de mulher para mulher, de mãe para mãe. Eu mesma já passei por muitas situações, por muitos sufocos com meu filho, de acidente doméstico em casa. É aquela quina da casa que bate a cabeça, você não sabe o que fazer, põe gelo, não põe gelo. O que a gente faz, né? Coloca um pano, coloca a criança de cabeça para baixo, é um sufoco só. Então já envie sua pergunta, porque nós estaremos com a enfermeira do SAMU, tirando todas as dúvidas, explicando as manobras, porque é importante as mães também se virarem naquele momento, porque não dá, até chegar no hospital a gente tem que se virar um pouco, né? Com certeza, porque são segundos que pode salvar a vida do seu filho, são segundos que pode salvar a vida daquela criança que às vezes nem é seu filho, é seu sobrinho, é um amiguinho do seu filho que está ali com você em casa. Então, pensando nesse assunto, o Manhã Viva vai tratar disso hoje. E nós já queremos convidar aqui a enfermeira Mariana Mendes. Bem-vinda, Mariana. Muito obrigada por estar aqui. Por favor, vamos sentar. Eita, que assunto, hein? As mães devem estar super ligadinhas agora, né? É bem complicado, né? E eu fiquei espantada porque é a maior causa de morte. Impressionante, né? Eu não sabia, eu soube quando a gente vai, né, estudar a pauta, muitas mortes, né? Muitas mortes por coisas que podem ser até evitadas. Isso. Né? Esse que é o mais preocupante. E quais são os acidentes domésticos assim mais comuns? Vamos ver aqui as estatísticas no plasma? Vamos até então levantar que fica até mais fácil. Então, em relação, né, ao ano passado, em 2017 aqui no Brasil, a maior causa de acidentes, incluído com mortes, né, no nosso país, foi de afogamento e sufocação, asfixia, engasgo, né? Isso depende muito da idade, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas seguidos desse nós temos também queimaduras, intoxicações, né, envenenamento, tomar detergente, remédio, né? Quedas, queimaduras, choque elétrico, tudo isso está embutido. Mas o que mais acomete nossas crianças, independente da idade, é afogamento. Nossa! Como você pode ver aqui, menores de 1 ano, né, a maior incidência dos bebês é justamente pela sufocação, né, asfixia, seja pelo leite materno, seja por algum brinquedinho que na hora que está engatinhando pega e coloca na boca, né, e vai para o lugar errado, mas a partir de 1 ano a gente tem sempre aqui prevalecendo a questão do afogamento. Até 11 anos, Renata, as crianças elas tendem a se afogar mais dentro de casa, por exemplo, na piscina, que não tem um cercadinho, no balde que a mãe coloca, né, enquanto está lavando a roupa, a criança vai pequenininha, a cabeça geralmente é mais pesada, então ela tende a ir de ponta mesmo no balde ou no tanque, o que for, mas a partir de 11 anos, essa questão muda um pouco do afogamento, geralmente é mais em águas naturais, né, como lagos, mares, rios. E é importante os pais fazerem um curso de primeiros socorros, porque como eu falei no começo do programa, né? Os pais até chegarem no hospital são segundos que salva a vida, né, Mariana? Às vezes nem dá tempo, né, de chegar em vida no hospital. Pois é. E é muito importante, né? A educação, o conhecimento, ele nunca é demais. Então, eu sugiro até, não é muito difícil até de conseguir essas questões de educação, né, de acompanhamento. Você pode, por exemplo, a Cruz Vermelha, aqui no Brasil, ela disponibiliza um site impressionante. Ele é ótimo, tem vários cursos e inclusive um aplicativo gratuito que qualquer um pode baixar no celular e que tem alguns procedimentos básicos de queimadura, de queda. O que eu vou fazer nesse momento? E a Cruz Vermelha disponibiliza isso para a gente de maneira gratuita, né? Nós temos também o site que chama da organização não governamental, que chama Criança Segura do Brasil. Também oferece diversos cursos gratuitos e não gratuitos para pessoas que quiserem se aprimorar. Inclusive no Brasil, Renata, a partir de março desse ano, já tem uma lei, a Lei Lucas, que ela está obrigando a todas as escolas de educação básica e também locais de recreação infantil... Vamos já sentar, Mariana, que a gente continua conversando? Ela está obrigando todos esses estabelecimentos que têm crianças a ensinarem esses colaboradores, profissionais, funcionários a lidar com situações de primeiros socorros em criança. Porque muitas vezes é difícil até a viatura de um bombeiro, de um SAMU chegar ou dos pais levarem ao hospital, esses minutos eles podem ser cruciais entre a vida e a morte. Então é necessário que
exista alguém ali que, de fato, esteja preparado, né, capacitado para poder dar os primeiros socorros. Agora, vamos falar assim, aconteceu um acidente, né? Tá ali, a mãe tá desesperada, né? Porque tem sangue, às vezes não tem sangue, mas tem um galão na cabeça, né? A criança tá chorando, às vezes não tá chorando, porque engole o choro, é aquela situação dramática. O que os pais precisam fazer? Quais são as primeiras atitudes num acidente doméstico com criança? Em relação ao procedimento, varia muito, né? Se é um afogamento, se é um choque, se é um engasgo, vai variar. Mas independente de qual for a situação, primeira coisa é a calma. Óbvio que é muito difícil você conseguir a calma nesse momento, né? Mas sem a calma, muitas vezes você não sabe nem o telefone que você vai ligar. E aí tem uma dica bacana, porque muitas vezes a gente chega no socorro e a pessoa fala, nossa, eu liguei para vários lugares antes de conseguir ligar para o serviço, porque eu não lembrava o número, né? E aí eu tenho uma dica muito bacana sobre os números principais de SAMU e de bombeiros. A gente pode pensar isso em questão de sílaba. Por exemplo, SAMU, 2 sílabas, então 192. E bombeiros, 3 sílabas, 193. Porque muitas vezes na confusão você liga para o lugar errado, né? É verdade. Os dois estão aptos, mas né, às vezes não tem numa cidade, enfim. Então é bacana essa dica. Mas sempre manter a calma, até porque quem vai conversar com você do outro lado da linha, né, o socorro, como eu disse, o transporte pode ser muito demorado até o local que a pessoa mora. Então, quem está no telefone tem que ser a pessoa mais calma para poder já agir e aumentar a sobrevida daquela criança, né? Agora vamos falar do engasgo, que é uma situação difícil, muito difícil. Eu mesma confesso que meu filho já engasgou e meu marido que sempre fez as manobras, porque, né, o que acontece quando... o que é um engasgo? O que acontece ali no organismo, né? Vamos mostrar que aí fica fácil para o pessoal que está em casa. Tá, vamos lá, levantar? Fica mais fácil a gente mostrar, Com porque certeza, assim... a gente vai entender porque a pessoa fica sem ar, né? A criança fica, né? Angustiada e a gente não sabe como angústia, agir. né? E aí sempre é o tapa nas costas, né? Sem saber o que está acontecendo. Exato. Então, o que a gente pode ver aqui nessa animação, né, é que nós temos 2 tubos na nossa garganta, né? O tubo do ar, que é esse aqui da frente, o mais durinho, que chama traqueia. Nele só se passa o ar, é esse tubo aqui. E é engraçado que todo mundo acha que por aqui passa o alimento, né? Porque a gente engole, a gente sente um soquinho, verdade, mas não, aqui na verdade passa só ar. E atrás desse tubo nós temos um outro tubo um pouco menor, né, e mais elástico, muscular, que é o esôfago. Por ele passa sim o alimento. E o que vai discernir para mim se vai passar na traqueia ou no esôfago, no tubo do ar ou no tubo do alimento? Uma portinha que fica aqui na parte superior da laringe que chama epiglote. Tá vendo que ela está baixando e levantando? O que significa isso? Quando nós engolimos, a nossa língua ela baixa e fecha essa portinha, justamente porque você está engolindo o alimento. Então, ela vai fechar a portinha do ar, porque o alimento não pode vir para cá. E ele vai para lá. Mas, no caso do engasgo, acontece que essa portinha não fecha. Seja porque a criança está comendo muito agitada, seja porque a gente está conversando, porque para falar a gente precisa do ar sair, então a portinha precisa estar aberta, né? Então, o ar saindo com a porta aberta e o alimento chegando precisando da porta fechada, isso dá o engasgo, né? E aí, qual que é o primeiro reflexo quando a gente engasga? A tosse. Quando o alimento ele chega aqui no começo da traqueia, a gente começa a tossir, porque a gente sabe que tem alguma coisa errada. Então, enquanto está tossindo, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente já apavora na hora da tosse, né? Não se sai desesperado, não. Enquanto está tossindo, pode ficar tranquilo, porque está passando ar, está passando ar. O crítico parou de respirar, parou de me responder. A criança maior e os adultos geralmente fazem o que a gente chama de sinal universal do engasgo, que é a mão no pescoço. Então, essa mão no pescoço, aquele olhar desesperado, sem respirar, indica isso. E aí a gente tem que fazer uma manobra, que é a próxima animaçãozinha, ela mostra como que o ar ele entra, né, no nosso pulmão. Então ele vai entrar pelo tubo do ar, que é a traqueia, passar por 2 tubos diferentes, chamados de brônquios, e vão para os nossos pulmões. E aí nós temos aqui um músculo chamado diafragma. O que ele faz? Isso aqui que vai ser importante pra gente, na manobra que a gente vai aprender daqui a pouco, né? Quando a gente inspira, o peito enche de ar, né? Então, o nosso diafragma, ele desce. Mas quando a gente expira, esse músculo, ele sobe. E a tosse, nada mais é quando esse diafragma, ele vai para cima, expulsando o ar do pulmão e tirando, né? Mobilizando esse objeto, esse alimento que está no lugar errado. O que nós vamos fazer com a criança que não está tossindo? Nós vamos fazer a tosse para ela. Então, nós seremos a tosse. Então, como que vai ser? É a manobra de Heimlich, né? Que a gente chama. Você vai envolver a criança por trás
né? Geralmente, principalmente segurando por baixo dos braços dela. Por trás, você vai dar um abraço de urso. A partir de que idade faz essa manobra? A partir de 1 aninho. Começou a ficar de pé. A partir de 1 ano. Mais ou menos ali 1 ano, a criança tem que saber ficar de pé já. E isso vale até para adultos depois. Bem Exatamente. aqui, né? Nessa Exatamente. postura. Você pode ajoelhar, se ela for uma criança muito pequenininha, ou só se encurvar, e você abraça essa criança por trás. E aí, aonde eu vou colocar a minha mão, né? Faz a mão em forma de soquinho, assim. Certo. Certo? Mostra ali para a câmera como é que fica a mão. A mão faz em forma de soquinho, né? Com o polegar dobradinho. E aí, você vai colocar onde? O umbigo. Acima do umbigo, você tem uma parte molinha, antes de chegar no osso. Sim. Você não vai fazer isso no osso, vai fazer entre o umbigo e a parte do osso. E aí, nessa região, você vai, com a outra mão, mão dominante de soquinho, mão não dominante, você vai empurrar essa mão. Tá? Então, você abraçou a criança e você vai fazer esse movimento de J, para dentro e para cima. Vigoroso, tá? Vigoroso mesmo. Aí a gente fica com dó, né, por ser criança, vai machucar, mas eu acho que vai ser muito melhor ela ficar com um pouquinho de dor na barriga do que não ter vida daqui a pouco. Então, essa manobra, ela salva vidas mesmo com crianças maiores de 1 ano. Vai fazendo vigoroso até sair, entendeu? Mas nesse momento, por isso precisa da calma, alguém já é importante, alguém já solicitar o socorro, porque se isso não der certo, o socorro já está chegando. Mas até 1 ano. E antes de 1 ano, ela também vai mostrar. Importante, a gente está falando de acidentes domésticos com crianças, maior causa de morte no Brasil. Agora ela vai mostrar a manobra em bebê. Essa manobra a partir de 1 ano. Agora ela vai mostrar a manobra abaixo de 1 ano. No bebê, obviamente, ele não vai colocar a mãozinha no pescoço para indicar que ele está engasgado, né? Então ele vai mostrar para a gente de outras formas. Ele pode começar a ficar meio apático, a boquinha começar a ficar arroxeada, pode estar desmaiadinho já ou respirando de maneira ruidosa. E o que nós vamos fazer? Presenciei que ele está engasgado. O que eu vou fazer com um bebê menor de 1 aninho agora? Então, eu estou olhando para o bebê, percebi que ele está engasgado, eu vou virar esse bebê, tá? Lembrando sempre de não tampar o nariz e a boca dele, tá? Eu posso fazer um V aqui na fronte do bebezinho, porque na hora que ele vomitar, digamos assim, né, expelir, corre o risco de eu devolver para dentro dele se eu tiver com a mãozinha na cabeça, né? Então eu vou virar, deixar ele de bruços no meu braço, tá vendo? Posso apoiar na minha perna, de preferência, e a cabecinha sempre no nível inferior. E aí, com essa parte de baixo das minhas mãos, eu vou bater nas costas dele, entre as escápulas, esses ossos que a gente tem, que a gente mexe o braço. Aqui nessa região, eu vou fazer 5 golpes. Não precisa também ser muito carinho, não. Faz golpe efetivo. Então, 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Pego essa criança agora, viro e olho de novo para ela. Consigo enxergar? Já está na boca, né? Mobilizei. Eu posso, com o meu dedinho mindinho, tirar aqui. Mas se estiver muito lá no fundo ou se eu não estiver enxergando, não coloco a mão, porque eu corro o risco de introduzir mais ainda. Verifiquei, nada aconteceu. O que você vai fazer? Com 2 dedos agora, entre os mamilos da criança, outra região agora, entre os mamilos, com 2 dedos, você vai fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é para aumentar também, estimular a tosse, como a gente fez na criança maior. Novamente, pego com formato de V no rostinho, viro e repito a operação. Geralmente, quando é leite, isso sai já na 2ª vez, é bem mais rápido, tá? E aí a criança já vai demonstrar rapidamente que ela já voltou a respirar e vai começar a chorar, porque pelo incômodo, né, da batida. Gente, se você quer ver de novo, você sabe, o programa vai estar no Play Canção Nova, é só voltar, tá bom? E compartilha com alguém. Agora, vamos saber os alimentos que são mais comuns para engasgar? Porque tem alimento que eu vou te falar, viu? Ou é ruim de engasgar, facilita o engasgo, né? A nossa produção separou aqui os bem ditinhos, né? Vou te falar. Os campeões aí, né? Os campeões de engasgo. Vamos lá. Então, criança pequena é muito curiosa, todo mundo sabe disso. Principalmente quando começa a engatinhar, né? Mas antes desse momento, a gente geralmente não preocupa, mas o bebezinho que está lá no berço, quietinho, ele pode estar se sufocando e a gente não está percebendo. Por exemplo, com detalhes de roupinha. As roupinhas de bebê são muito bonitinhas, mas tem bolinha, tem um botãozinho e a criancinha mexendo naquele lá devagarzinho, tira
broncoaspira, né? Engole, vai para o canal do ar, como a gente falou, e aí engasga. E aí mal já está feito. Mas as crianças maiores, nós temos os vilões, né? Bala, aquele pirulito de bolinha que sai, né, do palitinho, pipoca, milho, feijão, o pão, né, que parece inocente, mas quando molha, por causa do fermento, do trigo, ele incha, então ele bloqueia a via aérea também, né? As balas, a salsicha é um ponto muito interessante. Salsicha, a gente pica geralmente rodelinha para criança, e isso que é o pior de todos, porque a rodela, como se fosse uma moeda, ela vai certinho tampar o canal do ar, que é a traqueia que a gente acabou de ver, né? Se a gente corta ela de maneira de palitinho, a chance disso acontecer é muito menor também. E também brincos, botões, moedas. A moeda, eu vou te falar, viu? Porque também é a continha, né? É igual a redondinho. salsicha. Exatamente. Então, a manobra é a mesma, independente do que foi lá pra qual for dentro. o motivo do Exatamente. engasgo. Só vai mudar se for menor de 1 ano, que é o golpe nas costas, né, que a gente fez do bebezinho, e se for maior de 1 ano, é abraçar por trás e fazer a manobra de Heimlich. Então tá certo. Mas tem muitos outros casos também de acidente doméstico, né, Mariana? Sim. Por exemplo, a gente estava falando aqui que um dos maiores motivos é o tal do afogamento, né? Afogamento, O afogamento ele é grave, porque a gente confunde muito, né? Eu estava bebendo um copo de leite e afoguei. Não, isso é engasgo, a gente acabou de ver. O afogamento, ele consiste numa imersão dessa criança na água. Então, aquela criança que fica submersa ali por cerca de de 5 minutos, de 10 segundos, o que for. É importantíssimo, primeira coisa, retirar essa criança da água, obviamente, você retira, coloca ela no local seguro. Se ela já voltar tossindo, né? Às vezes foi um engasgo rápido, ok, é um afogamento rápido, é mais tranquilo. Mas mesmo assim, isso não exime você de levá-la a um hospital, principalmente se ela ficou um tempo bom ali, coisa de 30 segundos embaixo da água, porque ela pode ter um afogamento secundário, que a gente fala. Porque na hora que ela acaba de entrar na água, o nosso corpo ele é sábio. É como se ele fechasse, a grosso modo falando, aqui a nossa traqueia, né, o canal do ar, para não entrar água nos pulmões. Então, às vezes, não entrou água no pulmão necessariamente, mas por ter fechado, ela ficou muito tempo sem respirar e isso pode dar alguns danos. Então, ela pode ter um afogamento secundário, pode ter dado problemas pulmonares por conta desse reflexo. Então, é bacana levar, independente do que aconteceu, para um hospital para avaliar direitinho, para um profissional médico. Mas, se a criança está desacordada, né, já há muito tempo embaixo d'água, você retira essa criança, ela não responde, não respira, ela está em parada cardiorrespiratória, que é a questão mais grave que pode levar. Né? Inclusive, tem alguns ralos, né, de piscina, muitos acidentes acontecem assim, o ralo da piscina suga o cabelinho da criança. É esse bendito ralo aqui. E fica um embaixo que suga. E aí tem esse outro que é o skimmer, que ele serve para poder pegar as poeirinhas, cabelos superficiais. Ele ajuda muito quando a criança está submersa naquele ralo lá de baixo, sendo sugada, e o vácuo não te deixa tirar a criança. Então, primeira coisa, desligar a bomba da piscina, para esse ralo parar de funcionar, e também abrir aquela tampa lá em cima, tá vendo, redondinha? Sim. Abrir aquela tampa desse skimmer, porque ele também ajuda a tirar esse vácuo. Então, você consegue resgatar a criança da piscina e já começar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Ligar para o socorro, obviamente, antes, né? E aí, como que vai ser? Entre os mamilos da criança, fazer também com uma mão, se for uma criança pequenininha, né, geralmente, você faz com uma mão ali 30 compressões. Você tem que abaixar mesmo o tórax uns 4 centímetros. 30 rapidinho. 1, 2, 3. Depois desses 30, você vai fazer 2 respirações boca a boca. No adulto, isso já caiu. Não faz mais respiração boca a boca, só com a máscara. Compressão? Enquanto não chega o socorro com o oxigênio, é só a compressão no adulto. Tá? E aí vai de 100 a 110 por minuto. Mas na criança, ainda preconiza, se você não tem o socorro ainda, fazer um boca a boca. Você tampa o nariz, aquela mesma história, tampa o nariz e joga o ar na boca 2 vezes, tá? Depois continua mais 30 vezes, isso até o socorro chegar. Certo? A partir de que idade essa manobra? Isso a partir de 1 ano. De 1 ano. Isso. Menor de 1 ano, você vai fazer também 30 por 2, só que você vai pegar a criança no colo, tá? Então você vai pegar a criança. Tem como pegar o bonequinho para mostrar de novamente? Abaixo de 1 ano, então, no caso de afogamento, faz essa manobra aí. Coloca numa superfície rígida, não é mais no colo, tá? E aí, entre os mamilos, você pode ou abraçar e fazer também compressões, 30 compressões, ou então com 2 dedos no centro do tórax, também as compressões.
tá? E aí o boca a boca aqui, na verdade, vira nariz-boca, porque como a nossa boca é grande em relação à carinha da criança, né, vai abarcar os dois. E isso pode salvar a vida também, enquanto o socorro está chegando, sempre. Um chamando o socorro e o outro já fazendo a manobra. Eu quero lembrar o pessoal de casa que a Mariana vai ficar neste primeiro bloco, porque no segundo bloco nós teremos uma outra participação, que é o André Rezende, fitoterapeuta. Então, mande a sua pergunta rapidinho, tá bom? Deixa eu te falar, agora nós vamos falar sobre o choque elétrico, que é um grande problema, né? Isso, o choque elétrico, ele também, a complicação maior do choque elétrico também é a parada cardiorrespiratória, tá? Então, o procedimento vai ser o mesmo. Só que antes da gente entrar em contato com essa criança, tem uma animaçãozinha também sobre choque, porque o que é o choque? Nada mais é que uma corrente elétrica que está passando lá, por exemplo, atrás da parede, né? E aí essa corrente elétrica constante, se a gente coloca o dedo na tomada ou mão no fio desencapado que está passando essa corrente elétrica, essa corrente passa para o nosso corpo. E no que ela passa para o nosso corpo, se você rela em mim, eu passo para você. E assim vai fazendo uma escadinha, né, de corrente elétrica no corpo de todo mundo. Por isso que é importante, primeira coisa, desligar a chave padrão lá da casa, por exemplo. Desligar a força, aí sim você pode pôr a mão nessa criança. Entendeu? E aí você vai verificar. Está parado, né? Mesma coisa do afogamento. Não responde, não respira. Ligar para o socorro e fazer aquelas manobras 30x2. Agora não, ela respira, ela está, né, mas pode estar queimado. Aí são procedimentos de queimadura. E aí está mostrando, né? Quando você desliga toda a corrente, isso, a corrente né, está da caminhando casa. ali, exatamente. Então, tem que ter cabeça fria, porque Por isso tem que ter a calma. na hora, eu sei, eu entendo, né? Eu sou mãe, você é mãe? Não, ainda não. Ainda não, mas você com certeza é mulher, né? Mulher tem um instinto já. A gente sabe que na hora, né, bate assim aquele nervosismo, mas tem que, ou você, uma outra pessoa, tem que lembrar disso. Desliga a força, vai lá, desliga. Então, assim, tem que desligar, porque quando você vai tocar em alguém que está tomando choque, vai passar para você. Então, assim, é aquela historinha do avião, né? Você vai salvar a criança, mas você tem que, para salvar a criança, você tem que pôr o ar em você. Porque você quer ajudar, mas tem que pôr primeiro o ar em você. Então, tem que desligar a força para depois você tem que ter calma. Eu sei que é difícil, né? Mas, nesse momento, todas as manobras que você está falando aqui é de alguém que está controlado, né? É difícil, mas... É difícil, mas senão a gente vira mais uma vítima, né? Exato, então, exatamente. Queimadura, eita. E o choque elétrico, ele pode levar a queimadura, exatamente. né? E que a energia elétrica, ela vira uma energia térmica, ou então a queimadura pode ser dada por outros motivos, né? Panela, água quente, banho muito quente. E aí, o que a gente vai fazer? Mas, aquela panelinha, desculpa aí, cabo. Aquela panelinha com o cabo virado, né? Vamos virar o cabo para dentro, vamos ter cuidado com essas panelas. Eu sei que a gente sabe, né? Todo mundo já sabe disso, mas na hora do corre-corre, o cabo tá virado, né? Vamos colocar esse cabo para dentro do fogão, porque mesmo que a criança seja um pouco mais crescida, ela passa correndo ali, né? E vira essa panela. Parece uma coisa boba, mas é o que salva. Uma sanduicheira, né? Com o fio, né? Exatamente. Tá ali na bancada, mas o fio da sanduicheira tá ali, né? Passando próximo do molhado, fio, né? Molhado, geralmente a pia molhada. Enrola esse fio, né? Então, e aí o que a gente vai fazer, né? Nós temos 4 tipos de queimadura. A de primeiro grau, que ali, geralmente... primeiro grau é aquele vermelhinho que dá quando a gente fica muito tempo no sol. Geralmente, em uma semana, isso já se resolve. Depois, em segundo grau, né, que é um pouco mais grave, onde já começam algumas bolhas aparecendo. Não furar bolhas. O pessoal geralmente tem uma mania de furar bolha. Isso não é bacana, porque a bolha é justamente uma proteção para aquele tecido que está nascendo ali embaixo. Então, não furar para não infeccionar. Terceiro grau já é mais aprofundada, né? Inclusive pega terminações nervosas. A de terceiro grau, Renata, ela não dói. Para você ter ideia. Ela é super profunda, ela pega até músculo, mas ela não dói. Porque o que vai doer? São as que estão adjacentes, de primeiro, segundo grau. Mas a de terceiro mesmo queimou até os nervos. Então, não dói necessariamente a de terceiro, mas precisa de um enxerto. Mas independente de qual for e de qual extensão, primeiro você vai jogar água naquele local, esfriar o máximo que você puder. Quanto mais rápido você resfriar o local com água corrente, não com gelo. Porque o gelo, ele queima mais ainda, tá? A gente tem queimadura por calor e também temperatura por frio. Então, a gente não pode colocar um gelo ali, não. No caso da queimadura. Só água corrente, temperatura ambiente. E aí, depois disso...
seca, envolve num pano seco para proteger de infecções e encaminha para um hospital. Não põe nada. Não põe nada. Esse negócio Só de água. pasta de dente, Não. né? É tanta coisa que o povo inventa, né? Pode ser só mas água. põe pasta de dente, põe óleo, põe um monte de coisa. Não. É água corrente e um pano seco e vai para o E hospital. vai para o hospital se for uma mais grave, né? Segundo, terceiro grau. E vamos falar das quedas? Vamos falar. Esse aí também... Ai, Dá até medo quando o menino tá aprendendo a andar, né? Se dá vontade de você ficar meu atrás Deus assim. do céu. Eu passei Medo de por cair. duas, uma seguida da outra, meu É, filho. Dá um medo, né? Nossa Senhora. E as quedas, elas podem acontecer, né? Em qualquer lugar. Não precisa necessariamente o pessoal falar, Com escada. certeza. Não, qualquer lugar Qualquer a criança está lugar. andando aqui, ela tropeça uma perninha na outra e cai, né? Exatamente. E ela pode gerar não só fraturas, assim, mas também uma luxação, que é quando o osso só sai do lugar, né? Ou então uma contusão. E aí a gente não sabe só de olhar, né, se o osso não estiver para fora, como a gente está vendo na imagenzinha, a gente não sabe se realmente quebrou ou não. Ninguém tem um olho de raio-x, eu gosto de brincar assim, né? Então, lógico que a gente vai precisar levar essa criança para um serviço médico para poder fazer esse exame de raio-x para a gente ver o que aconteceu de fato, se só trincou o osso ou não. Mas o que eu vou fazer ali de imediato, né? Quando a criança caiu, tá lá chorando, muitas vezes está tudo torto o membro, né? E agora, vou botar no lugar? Não, não vai colocar no lugar. Jamais tentar alinhar a fratura em qualquer que seja o membro. Então, você vai imobilizar da maneira que você conseguir, Renato. Pode ser com uma revista, né? Colocar a revista, encaixar, por exemplo, se for no braço, encaixar a revista aqui, ou então colocar uma mantinha, um cobertorzinho, um lençol, o que conseguir, toalha, o que você achar, imobilizar, porque quanto menos você mexe, menos dói. Menos a criança fica agitada, nervosa. E menos risco de prejudicar. Então, você imobiliza e encaminha. Não dá nada para a criança comer, beber, porque pode ser que às vezes precise de uma cirurgia, né? Existem cirurgias que são mais urgentes em criança, quando fratura de Precisa cotovelo. ter aquele jejum Exatamente, antes da cirurgia, exatamente. Então é melhor não dar nada para a criança comer. Ela pode vomitar também, para estar chorando, estar agitada. Então encaminha, né? Imobiliza bonitinho e encaminha para o hospital. Agora as batidas na cabeça, né? Que é uma grande dúvida, né? Aí tem uma animação mostrando. É o porquê que não pode dormir, né? Sempre verdade essa pergunta. isso. É verdade. Não pode dormir Não mesmo. pode dormir. E, assim, em parte porque às vezes tem aquele cochilinho, aquela coisa, porque a criança chora. Quando Sim, cai, sim. machuca, ela vai chorar. E o choro, isso em qualquer um, ele libera uma série de substâncias do nosso corpo, que são os hormônios, que nos deixam realmente mais tranquilizados, né? Então, dá aquela sonolência do choro. Só que a gente pode... Por que é grave dormir? Porque dependendo da pancada na cabeça, você pode levar a uma sonolência que não é necessariamente causada pelo choro. E sim, é um coma que está se instalando na criança, devido a um traumatismo crânioencefálico, TCE. Vamos mostrar ali na televisão? Vamos lá. Vamos sim. Nós temos aqui, né? Quando a criança bate a cabeça, aqui está o osso, né? Esse branquinho é o osso. Quando você bate, faz aquele galo, né? É porque machucou acima do osso. Então, eu tenho a pele, o sangue machucou lá dentro, então vai começar a sangrar dentro. E a pele nossa, né? Como se fosse meu jaleco aqui, a pele ela vai... Fazer aquele galo. Galo, porque para poder liberar espaço para o sangue ali. Só que isso aqui tudo bem. Você pode colocar uma compressa fria, né? Aí, nessa hora pode o gelo. Coloca o gelo num saquinho, né? Envolve num paninho e coloca lá. Quanto antes, melhor. Porque daí você vai diminuir o fluxo sanguíneo para aquele local. Então, o edema, né? O inchaço vai melhorar. Mas o problema pior que acontece tá vendo quando a gente bate a cabeça, o cérebro lá dentro, ele se movimenta. Então, ele bate nas extremidades do crânio, né, do nosso osso, e isso pode causar um sangramento. Então, tem uma próxima imagem lá, o sangramento que vai embaixo do osso. Quando o sangramento está acima do osso, beleza, a pele levanta para poder caber o sangue. Mas e quando o sangramento está embaixo do osso? O osso é rígido, não tem como o osso levantar para dar espaço para o sangue. Então o sangue vai para baixo e aí ele começa a comprimir o cérebro da criança. E isso vai dando danos neurológicos, onde ela começa a entrar no estado de coma. É uma coisa muito característica em acidentes assim de TCE, chama concussão cerebral. A pessoa ela fica repetindo várias vezes a mesma coisa. Né? Muitas vezes a gente vai num acidente, alguma coisa, a pessoa está conversando com você, está respirando, às vezes ela não tem nem sangramento, mas ela bateu a cabeça. Então ela fica assim, minha carteira está aí? Tá, sua carteira está aqui. Tá, aí você continua conversando, tal, passa 1 minuto. Mas a minha carteira está aqui? Tá, sua carteira está aqui.
Passa, mas minha carteira está aqui? Está aqui. Mas isso é devido ao TCE, devido a esse sangramento que está acontecendo. Então, é uma pessoa que a gente tem que ficar de olho. E isso pode ser com a criança. A criança ficar sempre repetindo a mesma coisa, ficar sonolenta. Por isso que não é bacana dormir. Porque eu preciso avaliar como é que está essa questão da consciência dela, entendeu? E quando tem um sangramento externo, por exemplo, bateu a cabeça, abriu também. Sim. Quais são os primeiros socorros ali antes de ir para o hospital? Antes de ir para o hospital, perfeitamente. Primeira coisa, a gente tem que cessar aquele sangramento, né? De que jeito? A gente pode primeiro lavar com água também, água pura, lá para você entender, porque a face, ela sangra muito. Boca, supercílio, ela é muito vascularizada. Então, às vezes é um sangramento imenso, mas é um cortinho pequenininho, a gente assusta com aquele sangue, né? E a criança muito mais. Então, primeira coisa, é lava para entender o que está acontecendo, com água filtrada, e depois disso você vai colocar uma compressa fria. Pode ser uma água, um gelo numa bolsinha, né? Um pano molhadinho gelado, para poder diminuir o fluxo sanguíneo para esse lugar. Depois põe um pano, faz uma compressinha, um pano limpo também e até cessar o sangramento, né? Você aperta um pouquinho para coagular aquele sangue e leva para o hospital. E com certeza lá eles vão fazer todos os exames para ter certeza que está tudo bem. E é importante levar rápido, principalmente se o corte for longo, for profundo, porque a sutura, que são os pontos, eles podem ser dados até 6 horas só depois do acidente. Então, não é nada de enrolar, vai melhorar, vai fechar sozinho. Não, se for profundo, já levar para o hospital para poder conseguir ganhar os pontinhos. Intoxicação, né? A criança vê lá aquele detergente colorido, acha que é um suco de morango. E tá ali perto, né? Remédio vira bala. É um perigo, né? E aqueles remédios coloridos que hoje tem muito, vira né? bala e a criança vai e não quer nem saber, né? Não tem esse discernimento, né? Esse julgamento. Isso também é muito comum de chegar nos hospitais, tá? Essa questão da intoxicação, ou até mesmo por chumbinho, alguma outra coisa mais perigosa ainda. E o que vai fazer? O protocolo geralmente é fazer uma lavagem gástrica nessa criança. O que é isso? A gente tem uma imagem aqui que ela vai mostrar direitinho. Quando a criança chega no hospital, também, quanto antes melhor, para não dar tempo de fazer a digestão desse elemento, né, dessa substância. Então, lá o que vai acontecer? A equipe vai passar uma sonda pelo nariz, e essa sonda vai passar pela garganta, vai passar naquela portinha que a gente viu da epiglote e vai descer pelo tubo do alimento lá atrás e vai chegar no estômago. Lá que está o que foi ingerido. Então, essa sonda ela vai retirar esse conteúdo. Por isso precisa ser rápido, porque cerca de 30 minutos, o que está ali dentro já começa a ser absorvido. E aí isso pode gerar uma série de consequências piores para as crianças. Então, agir rápido, ter cabeça fria, para evitar um problema maior. Mariana, tempo curto para tantos assuntos. Muitas coisas para falar, né? Mas foi ótimo. Mas se você perdeu alguma informação, você sabe, tá no Play Canção Nova, é só voltar lá e compartilha. Compartilha esse programa porque vai ajudar muita gente. Vamos diminuir esse índice. Não pode ser a principal causa de morte. Eu tô inconformada com esse índice, né, Mariana? Com certeza. Imagina você, enfermeira, agora vai virar médica, estudante de medicina. Muito obrigada, Mariana. Obrigada a você. Deus abençoe sua missão, sua profissão. Obrigada. E no segundo bloco eu falei, ele está de volta, André Rezende, fitoterapeuta. Ele vai fazer receita que vai desde a estética, mas também tem receita para fibromialgia, porque a cura pode vir sim das plantas. Espera por nós, é bem rapidinho. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.